Oi gente, tudo bom? Aqui no canal eu faço alguns vídeos fazendo resumos de livros e alguns dos mais famosos são de livros, mas com uma pegada hot, com aquelas cenas mais sensuais. E muitos dos comentários lá são sempre de sugestões para fazer um vídeo falando sobre as minhas obras hots preferidas, aquelas obras que têm umas cenas mais apimentadas. Então eu resolvi fazer uma seleção, eu deixei os livros aqui do lado, as minhas obras preferidas com essa pegada. Muitas são sagas, então eu vou trazer alguns livros dessa saga, só para te dar uma ideia geral do que é a história, e eu espero que essas dicas ajudem vocês que também estão procurando por obras boas que tenham essa pegada. Vamos conversar um pouquinho sobre romance hot. Mas antes da gente comentar um pouquinho sobre livros com pegadas mais apimentadas ali no meio, vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Do lado do botãozinho inscrever-se tem um sinal de sininho. Se você clicar ali, você vai ativar as notificações, assim você não vai perder vídeo nenhum quando eu postar aqui no canal. E nesse mês de agosto tá tendo vídeo pra caramba, então não esquece, ativa o sininho e já me ajuda também clicando no botãozinho do like. Esse joinha faz com que o canal seja divulgado para outras pessoas, assim como esse vídeo também. Aqui embaixo tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá e na caixinha de comentários, troca figurinha comigo, me indique outras obras também com essa pegada, comente se você já leu algumas dessas que eu citei e a gente vai conversando e trocando essas informações. As obras que eu vou indicar aqui nesse vídeo não são necessariamente obras com cenas realmente mostrando alguma coisa específica, às vezes são histórias sensuais, então sempre rola aquela coisa de atração entre os personagens. Eu tenho algumas outras obras que tem mais essa pegada, mas não são minhas preferidas, então eu quis trazer aqui algumas que tem essa pitada hot, que tem essa característica de romance sensual, mas que não necessariamente tenha coisas tão explícitas assim. E o primeiro da lista é um que eu gosto muito, chamado Dublin Street. É da Samantha Young. Eu recebi essa indicação, acho que de uma amiga minha, a Grazi, se eu não tô enganada, e ela tinha falado pra mim que era uma pegada sexy, sensual, estilo um pouco dos 50 Tons de Cinza, mas 1000 vezes melhor, e eu acho que ela tem toda a razão. Porque tem uma pegada muito parecida, assim, com a história, como eu comentei, dessa outra obra super famosa, porque é uma escritora que sofreu algum trauma no passado, ela é uma americana e ela acaba indo para Edimburgo, na Escócia. A meta dela é mudar de vida, o que ela quer é conseguir colocar os traumas dela do passado no papel, ela é escritora, ela quer conseguir escrever o livro dela e ela, por um acaso, acaba conhecendo um milionário. E esse milionário cria um fascínio por ela, só que ele entra num acordo com ela, porque ela também fica super encantada, mas ela também não quer compromisso, que eles vão se envolver sem se apegar. Só que aí muita coisa vai acontecendo e tal. Como eu comentei, ele tem uma premissa muito parecida com algumas outras obras também que eu vou citar aqui, e inclusive com os 50 Tons de Cinza, que não tá na minha lista, mas eu acho ela, não sei, mais inteligente, fora que tem essa questão da Escócia, então é um país novo para ela tá conhecendo o país, então a gente vai conhecendo o país junto com ela, então tem muita cena mostrando o lugar, então ele tem realmente essa pegada super sensual, essa pegada, sabe, de conquista, de sedução. Eu gosto muito desse livro, fica aqui como um dos meus preferidos, inclusive. Essa minha próxima indicação é mais uma questão de te indicar uma autora do que necessariamente um livro em si, que é a autora Bella Andre. Eu já li, acho que quase todos os livros dela. Ela tem uma saga que são dos irmãos Sullivan. Então são várias histórias relacionadas a vários homens e mulheres que são da mesma família, são primos, são irmãos, mas cada livro separadamente é uma história. Eu escolhi essa daqui especificamente porque eu acho que é uma das minhas preferidas, que é esse Quero Ser Seu. Mas ela tem várias outras obras, aqui atrás até tem algumas delas, eu tenho aqui também na minha coleção, como por exemplo, se você quiser anotar, Um Olhar de Amor, Por um Momento Apenas, entre vários outros. Dá uma procurada como Bella Andre. É uma escritora também que tem essa pegada de mostrar essa sedução, essa paquera, essa pegação, mas também tem um pouco dessa história de amor. Por exemplo, nesse livro aqui, os dois protagonistas, eles são amigos, eles se conhecem há muito tempo e tem um certo momento da vida da protagonista que ela precisa fingir que tem um namorado, ele acaba se passando como namorado dela e aí eles vão criando toda essa conexão, essa aproximação.
Como eu comentei, a maioria desses livros tem bastante história clichê, mas essa história especificamente é muito bem contada, essa autora escreve muito bem, todos os livros dela têm essa pegada muito mais safadinha, então eu acho que se é pra ler algo nessa pegada que seja uma história bem legal, né, uma história bem contada, e os livros da Bella Andre têm essa pegada, eu tenho certeza que você vai gostar. Diferente das minhas outras indicações, que eram sempre histórias muito mais relacionadas à época contemporânea, são mulheres dependentes, enfim, são viagens que elas fizeram, minha próxima indicação é uma saga muito mais voltada para fantasia, que eu gosto muito. Ela tem mais coisas picantes do que as que eu citei e é uma das minhas favoritas, que é a saga da Irmandade da Adaga Negra. Não sei se vocês já ouviram falar também, é uma coleção de milhares de livros, tem muitos livros. Eu peguei esse daqui que eu acho que é o segundo, mas eu tenho acho que os 10 primeiros livros, mas tem muito mais além desses. E conta sempre a história de uma irmandade de vários irmãos que são vampiros e eles têm que proteger ali a raça deles contra a raça dos redutores, que são algumas pessoas que tentam matar esses vampiros. Aí eles são guerreiros, eles são fortes, eles lutam contra o mal, digamos assim, mas eles são super sedutores. Vira e mexe eles se apaixonam por alguém e cada um dos livros a gente acompanha a história de um dos irmãos. Então hoje se apaixonam por outra vampira ou por uma humana, às vezes por uma outra situação. Então cada um tem uma história paralela que é bem legal. Esse daqui é o do Raj, eu acho, mas cada um conta a história de um irmão e realmente vale muito a pena. Se eu não me engano, o primeiro livro é o Amante Sombrio, aí depois tem esse daqui, o Amante Eterno, aí tem Amante Renascido, dá uma procurada. É da J.R. Ard, que é uma autora excelente. Eu já li outras obras dela sem ser dessa saga da Irmandade da Adaga Negra, mas que, assim, sempre arrasa. Ela é uma escritora excelente, eu tenho certeza que você vai gostar. É uma das minhas sagas preferidas com essa pegada mais hot. Essa saga aqui, até onde eu sei, tá em volta de um mistério, só se recentemente isso mudou. Mas eu lembro quando estourou a saga, a trilogia, no caso, do Inferno de Gabriel, que é Inferno de Gabriel, Julgamento de Gabriel e Redenção de Gabriel, acho que é isso, que é contando a história do professor universitário Gabriel. A gente não sabia quem era o autor dessa obra, porque ele ou ela usam um pseudônimo chamado Sylvain Reynard. E eu lembro que na época que esses livros estouraram, no final da década de 2000 ali, muita gente especulava, porque falava, se não tá divulgando quem é o autor, deve ser algum autor conhecido e tal. E virou uma febre, muita gente lia, é uma obra também super sensual, mas que tem essa pegada do romance. O Gabriel, ele se apaixona por uma estudante ali da universidade, mas ele é cheio de mistérios, ele tem uns traumas, e ali com o tempo ele e ela vão se relacionando e vão criando esse carinho entre os dois, e mais ainda, um vai ajudando com o trauma do outro. É bem legal, e eu vi que recentemente aquele Passionflix, que é um canal de streaming, só que um canal que adapta alguns romances literários para TV, né, para o cinema, eles adaptaram os livros. Então, se eu não me engano, já saiu o primeiro filme e o segundo. Não tenho certeza se já saiu o terceiro, mas vale dar uma conferida. Eu ainda não assisti aos filmes, eu tenho vontade de assistir. Quem sabe eu até trago depois a comparação com os livros, ver se mudou, que não mudou, ver se eu gostei. Mas eu lembro que na época que eu li a trilogia eu amei, gostei demais. O Gabriel é um personagem super misterioso, sedutor, atraente. Então eu acho que vocês vão gostar. Não podia faltar nessa minha listinha a minha autora de romance histórico preferido, porque se você não sabe, geralmente esses romances de época, romances históricos que tem bombado por aí, como por exemplo os livros da Julia Quinn, que foram adaptados para a série Bridgerton, entre outros livros assim com essa temática, sempre tem uma pegada mais sensual, uma pegada muito mais hot. E os livros da Liza Caples não são diferentes. Eu adoro essa autora, já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre ela, falo também sobre a Julia Quinn, então eu não vou me prolongar muito, mas ela é muito boa, eu adoro as histórias dela, é realmente a minha autora com essa pegada preferida, tanto quanto a Julia Quinn, que é uma outra autora que eu gosto muito, que é a autora do Bridgerton. E, por exemplo, eu trouxe aqui o primeiro livro da saga The Hathaways. E, se eu não me engano, são 5 ou 6, que conta a história das irmãs Hathaways e o irmão. E aí a gente vai conhecendo como eles vão se apaixonando, porque cada um deles se apaixona por uma pessoa e cada livro conta a história de um deles. Então, apesar das histórias serem relacionadas, elas não são necessariamente continuações, né?
Você pode ler individualmente cada um deles, mas eu aconselho que você leia tudo. E assim, né, a gente tem um romance lindo, maravilhoso, várias descrições de época muito boas, porque essa autora é excelente. Tem aquelas cenas, né, aquelas cenas mais hot, aquelas pegações, tudo isso passado em séculos atrás. Eu adoro, eu sou suspeita e tudo que é da Liza Capres até hoje eu só li coisa boa, então fica a dica, especialmente essa saga The Hathaway's. Essa é a minha próxima dica, uma dica combo, porque é tanto do livro quanto do seriado. Eu tô falando de Outlander, da Diana Gabaldon, acho que é isso. Que se você nunca ouviu falar sobre Outlander, menino ou menina, você tá perdendo tempo. É uma série muito legal que é inspirada nesses livros, que são uns calhamaços, assim, e tem bastante cena sexy, hot, de bastante pegação, mas vai muito mais além do que isso, muito mais. A história acompanha toda aquela fase ali da Escócia, quando ela ainda era ligada com a Inglaterra, quando ela lutava por muito mais liberdade, né, por muito mais independência, e a gente vai acompanhando uma viajante no tempo. Sem querer, ela acaba indo pro passado, ela é casada, e quando ela vai pro passado, ela acaba se envolvendo com um desses guerrilheiros, e a gente vai acompanhando toda essa história de amor passada em várias épocas, né? Então, é uma delícia, a história é muito boa, os personagens são muito bons, o seriado é maravilhoso, eu aconselho muito que você assista ao seriado também, porque ele faz jus ao livro. Eu preciso continuar a leitura dessas obras, porque como elas são grandes, acaba demandando muito tempo, então eu acabei meio que estagnando nelas, mas eu pretendo retomar. Acho que eu tenho os 3 primeiros livros, eu preciso voltar a ler a saga, porque realmente é muito boa. Uma saga que é constantemente comparada com a saga dos 50 Tons de Cinza, essa saga Crossfire, da Sylvia Day, que eu gosto muito, acho que é infinitamente melhor do que 50 Tons de Cinza, e eu gosto muito desses livros. Esse aqui é o 4º, acho que é o último da saga, mas o primeiro, se não me engano, é toda sua. É só procurar, série Crossfire, da Sylvia Day, e eu adoro essa história, porque assim, tem basicamente a mesma premissa de 50 Tons de Cinza, ou seja, uma mulher que acaba indo procurar emprego numa grande empresa, o dono da empresa se interessa por ela, e ele fica meio obcecado e vai atrás dela, ela fica encantada, mas com medo, porque ele é todo poderoso, assim, aquela coisa de clichêzão desses livros hots, mas, ai, é gostoso, sabe? Ele tem uma história envolvente. Eu não sei se ele envelheceu bem, porque é uma obra antiga até, uma obra acho que da década de 2000, mas na época que eu li todos os livros, eu ficava sempre querendo continuar a história, porque o casal combinava muito. E pra você que de repente leu os 50 Tons de Cinza e gostou, eu acho que você vai gostar ainda mais desse. Eu acho que ele tem umas histórias muito mais profundas no meio, ele tem algumas coisas que, por exemplo, em 50 Tons tinha alguns detalhes que talvez fossem questionáveis, que esse não tem. Então, de repente, é uma boa pedida para você que quer ler algo parecido, mas talvez menos problemático. A minha próxima indicação é mais ou menos naquele esquema que eu comentei antes da Bella Andre. Eu tô te indicando uma autora muito mais do que é um livro em si, que é a autora Christina Lauren, que na verdade é uma junção de 2 autoras muito amigas, que elas começaram a escrever em conjunto, que é a Christina Hobbs e a Lauren Billings. Então elas assinam como Christina Lauren, e tem vários e vários livros que tem essa pegada mais sexy, mais romântica, mais hot. E esse daqui, se eu não me engano, acho que é o 2º livro dessa saga, que é o Cretino Irresistível. O primeiro livro é bem legal. Esse segundo, faz muito tempo que eu li, mas eu lembro que eu favoritei ele mais do que o primeiro. E também tem essa pegada de mulheres que são independentes, que não querem se apaixonar, mas no nada elas conhecem um homem super sedutor que se apaixona por elas. Aí tem aquela paixão irresistível, mas ninguém quer se envolver. Basicamente aquele mesmo clichê da maioria desses livros que eu te indiquei, mas a história é muito bem contada, então você acaba se envolvendo com os personagens, você fica empolgado com aquelas cenas mais hot, mas que você realmente se entrega e acredita, sabe? É aquela série, aqueles livros muito mais críveis do que alguns outros. Então, por exemplo, esse daqui é o Estranho Irresistível, mas tem vários outros livros nessa pegada, não só dessa saga do Cretino Irresistível, mas também de outras dessa mesma autora. Eu já tenho alguns livros dela e são sempre muito bons, então fica aqui como uma boa dica.
Bom, gente, para o vídeo não ficar tão longo assim, eu vou fechar nessas 8 indicações, mas se você quiser outras dicas, comenta aqui embaixo que eu faço uma continuação do vídeo. Mas fica aqui a dica de algumas outras autoras que eu gosto muito, que eu acabei não colocando aqui na lista, até porque eu não achei os livros aqui nas prateleiras, mas que eu sei que eu tenho, e eu li e eu gostei. Tem a Naná Palvolin, que é brasileira, tem a Susan Fox, que também é ótima, tem a Maya Banks, então tem muitas autoras e autores que têm essa pegada mais de romance hot, que vale a pena dar uma conferidinha. E vamos trocar nossa figurinha. Comenta aqui embaixo alguns outros livros nessa pegada que você já leu, gostou, me indica que eu vou ler, depois eu trago aqui no canal também. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.